Hoje, continuando aí o nosso assunto de fertilidade do solo, a gente falou de macronutrientes, né, algumas aulas passadas já, e hoje a gente vai entrar nos micronutrientes, que muitas vezes são elementos aí que são esquecidos na fertilidade. Não é dado a devida importância a esses elementos, mas que eles têm, assim como os macronutrientes, têm a sua importância bem visível e muitas vezes os sintomas de deficiência eles são nítidos. Assim como os sintomas de deficiência de macronutrientes, a planta mostra esse sintoma para a gente, os micro também são aparentes também, a gente consegue ver a olho nu esses sintomas quando há deficiência de alguns deles. Bom, aqui quais que a gente vai destacar aqui nos macronutrientes? A gente vai ver o zinco, o cloro, o boro, o molibdênio, tá? Então, começando aqui com o zinco. O zinco, ele ocorre na solução do solo na forma de Zn2+, que é a forma que as plantas absorvem. A concentração no solo de zinco diminui com o aumento do pH. Então tá aí já uma explicação do porquê a gente trabalha com pH por volta aí de 5,5 e 6. Na maioria das recomendações de calagem, se a gente pegar lá no boletim 100, está em torno de 5,5 a 6 o pH. Porque muitos nutrientes, quando a gente aumenta demais o pH, quando a gente põe o pH em torno de 7, que é o pH neutro, começa a diminuir a concentração de alguns nutrientes. Solos com altos teores de matéria orgânica podem fornecer zinco para as plantas em pH em torno de 6, 6,5, que é um pH aí mais baixo, e pode absorver o zinco com outros metais. A reação no solo para a liberação do zinco, então. O zinco ele se apresenta na solução na faixa de pH normalmente encontrada como zinco 2+, em menor ou maior quantidade, tá? Então aqui, ó, o zinco, quando ele reage com o solo, que é vai ser essa forma aqui, ó, a gente vai ter o zinco ligado ao solo e a liberação de 2 hidrogênio, tá? Que muitas vezes aí foi até uma questãozinha da prova, né? Como que ocorre a acidificação do solo. Então muitas lá era um dos fatores para ser citado na resposta era o que a própria adubação libera, acidifica o solo, né? Tá aqui, ó, um exemplo dessa acidificação tá aqui, ó, que a reação do zinco no solo tem a liberação de 2 hidrogênios. E não se encontra apenas nos minerais do solo, mas também ele é retido por adsorção nas superfícies ou nos lugares de troca. A atividade do zinco ela é extremamente susceptível às variações de pH, como a gente já disse anteriormente aí no slide, que ela reduz conforme aumenta-se o pH do solo. Os óxidos de ferro e manganês também adsorvem uma quantidade considerável de zinco. Então, ele assim como o fósforo, a gente tem uma adsorção também do zinco em metais como ferro e manganês, tá? Que vai fazer com que eles fiquem o quê? Indisponíveis para as plantas. Possibilidades de deficiência então do zinco. Solos arenosos, temos deficiência de zinco. Solos que receberam calagem excessiva, que faz o quê? Por quê? Solos que receberam a calagem excessiva, a gente vai ter deficiência de zinco. Vamos lá, seu Fernando, por quê? Isso, senhor. Oi? Repete a pergunta para mim, por favor. Por que que em solos que a gente tem uma calagem excessiva, a gente vai ter possibilidade de deficiência de zinco?
acabamos de falar nos slides anteriores. Porque o zinco ele é extremamente suscetível a variações de pH e a disponibilidade dele diminui conforme a gente aumenta o pH. Então, calagem excessiva é sinônimo de quê? pH alto. Então, por isso que possibilidade de deficiência aqui em solos que receberam calagem excessiva, porque a gente vai ter aumento excessivo do pH e o zinco em pH alto ele vai se tornando indisponível. Solos do Cerrado do Brasil Central temos deficiência, problemas com zinco também. Tá? E foi observado em pesquisas que solos com altos teores de cálcio faz precipitar o zinco da solução do solo, devido à formação do hidróxido de zinco. Então aqui, ó, outro problema que a gente tem de calagem excessiva também, no caso de estar adicionando no solo o calcário calcítico, né? Então, além de a gente ter um excessivo aumento de pH, a gente vai ter um teor alto de cálcio, fazendo o que? Acontecer o que? Precipitação de zinco. Correção e deficiência do zinco, então. A gente pode ter sulfato de zinco, óxido de zinco, minerais que fornecem zinco, obviamente, e esse mineral aqui, ó, esfarelita, que é um fornecedor de zinco. Sintomas da deficiência, então. Principalmente, bem nítido a deficiência de zinco, aqui como a gente pode ver, ó, nos citros, na laranja, né, ou limão, vai ser nítido a deficiência de zinco. Até muitas vezes pode ser confundido com clorose variegada dos citros, que é o famoso CVC, o amarelinho, né? Porque a deficiência do zinco vai acontecer o que aqui, ó, uma clorose aqui nas folhas da laranjeira ou do limoeiro, que vai aqui, ó, uma clorose aqui, ó, que muitas vezes pode ser confundido com a CVC, com a clorose variegada dos citros, mas na verdade é uma deficiência de zinco. Quando a gente plantava laranja lá no sítio, muitas vezes eu me deparei com esses sintomas aqui, ó. Deparei com esse sintoma aqui, e até na época, eu era estudante de agronomia ainda, eu achei que era a clorose variegada, eu achei que era amarelinho. E não, na verdade, era a deficiência de zinco lá, só que ainda não tinha conhecimento técnico suficiente, né? Então eu achei que era amarelinho, mas na verdade era zinco, faltando zinco no solo. Boro. Vamos lá então, o boro. A forma absorvida do boro é o ácido bórico, tá? H3BO3. E por estar em equilíbrio com a solução do solo, ele pode se perder facilmente por lixiviação. O boro abaixo de pH 7 é encontrado no solo principalmente como hidróxido de boro. E as possibilidades de deficiência são solos arenosos também, com baixos teores de matéria orgânica, tá? E aqui, ó, principalmente aqui, ó, deficiência de boro, onde ela vai ocorrer principalmente aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essa região aqui, principalmente a gente vai ter deficiência de boro, tá? E nas culturas aqui, principalmente aqui, ó, do algodão, da batata, do café, da cana, citros, hortaliças em gerais, pinos e na videira. A fonte importante de boro no solo é a matéria orgânica. A absorção do boro está associada em maior parte pelos ácidos úmicos, ou seja, os humus, que é a nossa matéria orgânica. Como que a gente corrige a deficiência? O bórax é o mais famoso, tá? Bórax é o mais utilizado para aplicação, que é por via solo. E no caso, para aplicação via solo, ou muitas vezes que é feito aqui, principalmente o boro, ele é feito a foliar, geralmente é utilizado a aplicação foliar, tá? Muito dificilmente usa-se via solo.
Quando é foliar, é o ácido bórico, que é o H3BO3, que foi o que eu citei lá no comecinho do primeiro slide. A maioria dos trabalhos na literatura refere-se ao boro como adsorvido nas superfícies das partículas coloidais do solo, ou seja, na solução do solo. Os hidróxidos de ferro e alumínio adsorvem também grandes quantidades desse elemento, fazendo com que ele fique indisponível. A matéria orgânica também adsorve o boro, e o mecanismo pode ser parecido com o delineado para minerais, onde existe deslocamento da hidroxila. Diversos autores relatam aí que a principal fonte do boro é a matéria orgânica, como já foi citado no começo ali, através de ácidos úmicos também. Diversas propriedades do solo influenciam a adsorção do boro, como por exemplo o pH, assim como o zinco, as quantidades de óxido de ferro e de alumínio, como a gente já falou aí no slide anterior, né, que eles ficam, o boro fica adsorvido nos óxidos de ferro e alumínio. Os teores de argila, que assim como o fósforo, ele também tem fixação específica também nos colóides de argila. Superfícies específicas e a quantidade de matéria orgânica, sendo ela a principal fonte de boro no solo. O mineral como fonte de boro é a turmalina, que é esse mineral preto aqui, ó, e parece que brilhoso até, meio espelhado. Deficiência de boro na cana, principalmente a gente tem aí bastante frequência na cana, a deficiência de boro. Causa uma deformação nas folhas novas, que se apresentam retorcidas, chegando a formar até um nó entre essas folhas. Tá? As folhas tendem a ficar quebradiças, e as folhas do cartucho da cana pode ficar clorótica, que é amarelada, e posteriormente vir a morrer, que aí elas ficam necróticas. Aqui, ó, elas ficam de um jeito lá, que elas retorcem de um jeito que chega a fazer um nó, e daqui para frente elas já ficam necróticas, já está indo já para necrose já. Cloro. O cloro ele é absorvido pelas plantas na forma de Cl-, tá? Que aqui a gente pode ver que é um ânion. Os outros até agora todos eles eram cátions que eram absorvidos, né? Esse daqui é um ânion. Possui um comportamento muito parecido com o nitrato. E geralmente ele é difícil ser absorvido e perde-se facilmente por lixiviação. Deficiência dele então. A deficiência do cloro ela é extremamente rara. O que pode acontecer com o cloro é o que? É a toxidez por excesso. E ela é muito mais comum e causa problemas nas plantações. Excesso do cloro então, o que ele causa? Uma murcha nos ápices foliares, seguido por clorose e necrose generalizada da folha. As folhas podem exibir um crescimento reduzido e eventualmente assumindo uma coloração bronzeada, que é o famoso bronzeamento que a gente chama, tá? Olha aí o sintoma. Aqui já está acontecendo o que? Necrose já e alguns pontos cloróticos aqui, ó. Tá? Que o clorótico posteriormente vai ficar necrótico. Os fertilizantes, então, que principalmente a gente tem para fornecer cloro. Ele é um micronutriente que é fornecido principalmente pela própria adubação, porque praticamente todos os adubos químicos que a gente tem é cloreto de cálcio, cloreto de potássio, que fornece o potássio para a gente. Então, já fornecendo o potássio, fornece o cloro consequentemente já. Então, dificilmente a gente vai utilizar um adubo de micronutriente específico para o cloro, que geralmente ele já é fornecido pelo cloreto de potássio. Pode ser fornecido também por outros fertilizantes também à base de cloreto, tá? Molibdênio. A forma absorvida pelas plantas do molibdênio é o HMO-O4 ou somente um
um tetróxido de molibdênio. Funções que o molibdênio tem na planta. O molibdênio ele é constituinte da enzima redutase do nitrato e, portanto, a falta de molibdênio pode causar deficiência de nitrogênio na planta, já que faz parte o que? Da redução do nitrato. A reação dele no solo. A solubilidade de molibdênio a partir da reação ocorre dessa forma. Solo, quando reage com o tetróxido de molibdênio, vai formar o que? O solo ligado ao molibdênio e duas hidroxilas. As reações de adsorção do molibdênio com a parte mineral do solo são de extrema importância, controlando sua disponibilidade na solução. Ele é retido fortemente pelos óxidos de ferro e alumínio, assim como o zinco e o Oh, gente, falhou a memória. Lá no comecinho, zinco, cloro e... não, tá certo, o zinco e molibdênio. Reação no solo. A adsorção do molibdênio decresce com o aumento do pH, assim como o zinco também. E estes últimos constataram que as maiorias das adsorções se deram a pH próximo de 4. Entre os micronutrientes, ele é o menos exigido pelas plantas. E sua disponibilidade no solo aumenta com o aumento do pH. Ao contrário, no caso do nosso companheiro, né, lá no começo, lá, que a disponibilidade dele diminuía com o aumento do pH. Esse aqui é o inverso. A disponibilidade dele aumenta com o aumento de pH. E a fonte mineral dele é a molibdenita e o wulfenita, que tem aí uma reação de chumbo com molibdênio. Fertilizantes que podem fornecer o molibdênio para a gente: o molibdato de amônio e o molibdato de sódio. E a correção da deficiência dele, ela pode ser via solo, via folha e via semente também. No tratamento de semente, a gente já consegue fertilização de molibdênio. E solos arenosos são mais aptos a apresentar deficiências de molibdênio do que os solos de textura mais fina, ou solos argilosos, né? Textura fina é sinônimo de solo argiloso. Então, de uma maneira geral, a gente pode ver o quê? Que os solos argilosos, os solos arenosos são os mais prováveis a ter problemas com micronutrientes. Todos eles a gente teve um alerta para solos arenosos. Deficiência aqui que causa um amarelecimento nas folhas mais velhas e possíveis necroses marginais. Tá? Então o problema maior vai ser nas folhas mais velhas. Resumão então dos micronutrientes. O que a gente precisa dar maior ênfase nos micro? Possíveis necessidades de correção. A gente vai ter no boro, principalmente cultivo de espécies, quando espécies são exigentes em boro, no caso aí alfafa, girassol, etc., né? E solos arenosos de pH alto, tá? Então aqui onde a gente vai ter os principais problemas com o boro. Cobre, solos orgânicos, tá? pH alto e solos arenosos. No zinco, em pH alto, a gente vai ter problema. Material de origem com baixo teor e solos arenosos. Molibdênio, pH, solos com pH baixo, material de origem com baixo teor e solos com alto teor de óxidos de ferro. Manganês, pH alto e solos arenosos. Ferro, solos alcalinos, ou seja, pH maior do que 7. E dos micronutrientes, era isso aí.
uma coisinha bem rápida, um modo bem geral, e só um ênfase maior aí nos mais importantes, tá?